Vocês já assistiram aquele filme Troia com o Brad Pitt, no qual ele vive Aquiles, um descamisado Aquiles? Todo momento Brad Pitt está descamisado naquele filme. Pela época, o filme foi lançado em 2004, por aí, a produção em 2003. Eu acredito, e com certeza isso deve ter acontecido, que Brad Pitt fez Aquiles, moldou Aquiles, inspirado em Marcos Pasquim, no personagem Esteban Maroto de Kubanacan, também conhecido como Pescador Parrudo. Porque naquele filme Troia, o Brad Pitt é praticamente um pescador parrudo grego. Mas não é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Naquele filme, quando os mortos, né? Quando os gregos e os troianos recolhiam seus mortos, eles faziam grandes fogueiras e queimavam os corpos. Mas antes disso, eles colocavam duas moedas, uma em cada olho dos mortos. Isso porque a tradição grega falava que quando uma pessoa morria, antes dela ser levada para o inferno ou para os Elíseos, e o inferno não é essa concepção de inferno que nós temos hoje, tá bom? É uma concepção de inferno completamente diferente da atual. Você era julgado pelo seu comportamento, e se você tivesse um comportamento sublime, você iria para os Campos Elíseos, que poderia ser considerado o céu, mas era uma situação um pouco diferente. Mas enfim, quando você morria, você chegava às margens do rio Aqueronte, e nesse rio você tinha que encontrar o barqueiro, o Caronte. E esse barqueiro, ele pegava as almas, se você desse o dinheiro para ele, e ele iria conduzir você até o inferno. Se você não tivesse o dinheiro para pagar esse barqueiro, você ficaria vagando ali nas margens do rio Aqueronte. Algo bastante trágico. Tá? E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu li um texto nesses últimos dias falando sobre aquela imagem que ficou muito marcada, uma imagem chocante, talvez seja a imagem do momento dessa crise que nós estamos vivendo, que é um comboio sinistro de caminhões do exército carregando caixões nas ruas da Itália. E o texto falava que esses caminhões do exército eram como se fossem o próprio Caronte carregando as almas das pessoas que morreram, um cortejo muito triste, as pessoas ficavam nas sacadas de suas casas olhando os caminhões carregando os corpos e as almas de seus entes queridos que nem ao menos tiveram o direito de ter um velório por conta dessa situação. Os velórios estão proibidos porque a contaminação do vírus é uma contaminação muito forte, então está sendo evitado os velórios nas cidades italianas. E esse episódio, como eu falei, ficou muito marcado. E na última reunião, na reunião pelo menos de ontem, reunião de sábado, o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, teve uma reunião tensa com o Bolsonaro e perguntou o seguinte: estamos preparados para ver caminhões do exército transportando corpos pelas ruas? Porque nós no Brasil não estamos ainda no ápice da crise. Nós estamos tendo uma contaminação, estamos tentando conter a contaminação com a contingência, mas nós ainda não enfrentamos o momento mais alto da crise. Os Estados Unidos, por exemplo, demoraram muito para iniciar as políticas de contenção, foram relutantes no começo e agora são o novo epicentro da crise. Os Estados Unidos, eles vão ter uma quantidade de mortos muito grande, talvez superem até mesmo Itália e Espanha, já passaram de 100 mil infectados. Isso, ou seja, é uma infecção maior, uma quantidade de doentes maior do que a própria China. E a cidade de Nova York, até o dia 21 de abril, vai ter metade de toda a sua cidade contaminada pelo vírus. Então é um cenário desastroso e assustador dos Estados Unidos, que esse cenário pode acabar vindo para o Brasil se nós não fizermos nada. E parece que Bolsonaro não quer fazer nada, porque Bolsonaro hoje pela manhã quebrou a política da contenção, foi até o mercado local, trafegou, andou pelas ruas de Brasília e disse que pode acabar com o isolamento por decreto. Bolsonaro não entende absolutamente nada, ele não entende a gravidade dessa crise. Porque, como falo para vocês, Bolsonaro é o presidente das pequenas coisas e agora nós temos uma crise muito grande. E não é só uma crise de saúde. Isso que Bolsonaro precisa entender. Essa é uma crise que ataca totalmente a sociedade. É diferente do H1N1, porque os pacientes com o vírus, com a Covid, eles têm que ficar internados por um período de tempo muito longo. E como uma transmissão muito rápida, várias pessoas vão precisar da UTI. E aí você pode acabar provocando mortes correlatas. O que isso significa? É chegar um paciente infartado no hospital e não ter um leito para ele. É chegar um paciente acidentado e não ter um leito para ele. E aí o que você também provoca? Como as pessoas elas estão parando por conta da transmissão do vírus, você tem um impacto econômico, você tem um impacto social, que é o isolamento das pessoas. Então não é só uma crise dos sistemas de saúde, é uma crise que engloba
toda a sociedade. E aí que está a grande situação. Outra coisa que Bolsonaro não entende, ou pelo menos não quer se fazer entender, é que mesmo que você vá contra a política do isolamento, mesmo você estando saudável, apto a trabalhar, se você ficar doente, você obrigatoriamente vai ter que ficar 15 dias isolado. Então perceba que não tem como fugir do isolamento. Ou você se isola por estar saudável, ou você vai se isolar obrigatoriamente por ter ficado doente. Então é uma situação muito tensa que Bolsonaro acaba não entendendo, quer ficar politizando, quer ficar contrariando. Hoje Bolsonaro já é chamado de Capitão Corona por conta da ação dele querendo ir contra as boas práticas internacionais, negando o vírus, o que é uma grande estupidez. É como se todos estivessem falando a Terra ela é redonda e todo mundo fica falando a Terra é plana. E o Bolsonaro está adotando um terraplanismo nesse assunto. Talvez ele não possa recuar mais por conta de tudo que ele fez até o momento e ele está sendo pressionado por empresários. Então, com medo de perder a sua única fonte de respaldo e porto seguro, que é o empresariado, Bolsonaro acaba atacando a política de contenção. Porque se nós olharmos para a população, o apoio de Bolsonaro está se esvaindo cada vez mais. Nós estamos tendo panelaços diários contra o presidente. As pessoas elas estão utilizando até mesmo os panelaços, como eu já falei para vocês, como modo de extravasar o tédio do isolamento. Então elas usam isso para colocar para fora as suas angústias, para fazer algo, porque não tem muito mais o que fazer presos dentro de casa, mas é melhor ficarmos presos dentro de casa do que ficarmos presos em um hospital com um tubo passando pelas nossas bocas com o respirador. Então é muito melhor ficar em casa do que ficarmos nas UTIs. Mas as pessoas estão cansadas, estão ficando entediadas, estão temerosas em ficarem doentes, têm medo de ficarem doentes e chegarem no hospital e não tem leitos, porque metade das pessoas que são internadas em estado grave da doença no Brasil são pessoas com menos de 50 anos, com menos de 60 anos, perdão. Então essa não é uma doença que acomete somente os idosos. É claro que esse número é muito maior de infectados, mas nós temos uma subcontagem dessas pessoas porque o governo não distribui de modo amplo os testes para nós vermos se nós estamos doentes. Só as pessoas que vão ao hospital já doentes que fazem o teste. Mas enfim, e há esse descontentamento por parte da população. Quando tudo isso acabar, é possível que nós tenhamos de fato um processo de impeachment. Bolsonaro ele ainda tem respaldo pelas empresas, pelos empresariados, Luciano Heng, outras pessoas, mas pode ser também que essas pessoas retirem o apoio de Bolsonaro caso a pressão popular fique muito forte. E nós temos dados aqui bem interessantes da Folha de São Paulo, que foi feita uma pesquisa pelo Atlas Político, revelando a quantidade de pessoas que quer que Bolsonaro sofra o processo de impeachment. Mas não olhe o processo de impeachment como sendo o processo de impeachment. As pessoas querendo que Bolsonaro sofra um processo de impeachment, isso pode ser traduzido pela quantidade de pessoas que querem que Bolsonaro seja afastado. E o número de pessoas que querem o afastamento de Bolsonaro é maior do que as pessoas que não querem o afastamento de Bolsonaro. É um empate técnico, eu vou trazer aqui para vocês. 47% dos entrevistados apoiam o impeachment de Bolsonaro. 45% rejeitam a ideia. Então é um empate. Mas nós temos que lembrar, nós ainda estamos no começo da crise viral aqui no nosso país. Nós não chegamos no ápice da crise. Nós não começamos a ter uma quantidade de mortos grande. E quando nós comparamos os dados do Atlas Político hoje com os dados que foram divulgados no comecinho do mês de março, nós vemos que houve um aumento de 10% na quantidade de pessoas que apoiam o impeachment de Bolsonaro. Em maio, 38% diziam a favor da saída do presidente. 38% em maio do ano passado. Então agora nós já temos um aumento de 10%, e nós estamos praticamente 10%, nós estamos no começo da crise. Nós ainda não chegamos no ápice da contaminação, então vamos ver se Bolsonaro aguenta. E vendo o que Bolsonaro tem feito, falando que vai acabar com a política do isolamento por decreto, vendo as suas ações, colocando em risco a sua própria saúde, ele faz parte do grupo de risco. Mesmo ele falando que ele tem histórico de atleta, o que é meio estranho, porque ele não consegue nem fazer uma flexão de braço, o general Heleno, que é mais velho do que ele, consegue. Nós precisamos lembrar que o Bolsonaro sofreu uma facada. Ele teve que usar bolsa de colostomia, algumas cirurgias, a saúde dele ficou muito abalada, a vida dele ficou por um fio. A saúde dele não é a mesma saúde do que era
pré-facada mudou completamente, então ele faz parte do grupo de risco. Nós sabemos como que o vírus poderia reagir no corpo dele. Ele nega que já foi contaminado. Então, se ele nega que foi contaminado, ele deveria tomar cuidado. Se ele não toma cuidado porque ele já foi contaminado, e sabendo que ele poderia ter o vírus, na sua volta dos Estados Unidos, ele colocou a vida das pessoas em risco, podendo contaminá-las. É uma situação, assim, péssima para o presidente, e ele vê o apoio popular dele sendo reduzido cada vez mais, sobrando apenas o apoio dos empresários. Por enquanto, ele ainda o tem, mas algumas forças do empresariado já começam a pedir para que as pessoas fiquem em casa. Algumas grandes empresas já começam a pedir para que os familiares, as pessoas, a população fiquem em casa. Então, temendo perder esse apoio dos empresários, Bolsonaro ele continua colocando a vida das pessoas em risco, querendo quebrar a política do isolamento de um modo bastante irresponsável. Nós temos que esperar até quando Bolsonaro vai aguentar fazer isso. Ele já apagou aquela política, né? O governo aqui é antagonista. O governo apaga a campanha de Bolsonaro contra o isolamento social. Havia muitas publicações que o Brasil não pode parar, e o governo Bolsonaro gastou 4,8 milhões, quase 5 milhões de reais para vincular essa propaganda nas redes de televisão. Mas por sorte, isso foi impedido judicialmente e agora o governo teve que retirar e se nega a dizer que ele estava favorável ao fim da política do isolamento. Mas vendo o comportamento de Bolsonaro hoje, nós começamos a perceber que Bolsonaro ele é contra a política do isolamento. Talvez, como eu falei no meu vídeo um pouco mais cedo, está chegando o momento que a gente tenha que fazer a política de isolamento social de Bolsonaro, isolamento vertical de Bolsonaro, retirar Bolsonaro da presidência por falta de sanidade mental e colocá-lo afastado, porque ele não consegue, isolado, porque ele não consegue entender as dificuldades que nós estamos vivendo e a seriedade dessa situação. Se você chegou até aqui, você pode me seguir também no Twitter, é @profileoficial, seria muito divertido contar com a sua participação lá. Continue se prevenindo, lave as mãos com álcool gel, com álcool zuluzão, mesmo aquele 70%, ou com simplesmente sabão, água e sabão, que isso já vai dar tudo certo, você já vai conseguir higienizar as suas mãos de modo apropriado. Evite o contato das mãos no rosto e continue fazendo a política do isolamento, porque dessa forma nós vamos conseguir atenuar essa situação muito crítica que nós estamos vivendo e potencializada por conta das ações infantis e debilóides do presidente da República.